Se você tem a comunicação e você sabe do que está acontecendo, se você divulga antes o que está acontecendo, você tem como levar a sua verdade e a prova da verdade. E realmente, do jeito que a Libra fez, tá? Eu entendo que possa. Porque uma pessoa jurídica, ela não comete esse tipo de crime. Não tem como ser cometido esse tipo de crime, que é falsidade de documento. Porque houve sim uma tentativa de fraude. Entendeu? E se o Flamengo não fosse atento, se ele não fosse atento, entendeu? Isso teria passado batido. Se o jurídico do Flamengo não fosse tão bom, esse detalhe que eles modificaram a pauta sem terminar a pauta anterior, teria se passado batido. E isso teria se como uma verdade absoluta e uma aceitação tácita do Flamengo referente àquele tema. Por ter ficado calado, entendeu? O Flamengo poderia ter aceitado tacitamente, mas o Flamengo se insurgiu sobre isso. Então, o que eu vou falar? O Flamengo fez correto. E a Libra, sim, através do seu representante, os clubes, fraudaram a questão, porque não tinha a aprovação unânime e eles tentaram fazer com que tivesse através de uma aceitação tácita do Flamengo. Porque se o Flamengo não se insurgisse e votasse o próximo ponto, aquele primeiro ponto teria sido como se tivesse o Flamengo aceito. Foi mais ou menos isso que eles tentaram fazer. Uma fraude. Tentaram embutir, né? Tentaram fazer uma embutida essa aceitação, né? Exatamente. Porque existe a aceitação tácita. Como eu sempre falo, tá? Você está no processo. Você tem uma citação, tá? Que não chegou ainda na sua casa, Roque. Você está sendo processado, não chegou. Mas eu, como seu advogado, e você quer rapidez, eu entrei no processo e eu entro e peticiono e contesto a ação. Você não precisa receber. A partir do momento que eu entrei, já está valendo. Nesse caso foi ao contrário. Nesse caso eles tentaram fazer o quê? Eu botei isso em pauta. Não votei. Eu boto outra coisa em pauta. Se eu começo a votar aquilo que está em pauta novamente, a primeira pauta, que era sobre os 30%, perdeu o objeto. Era tido como aceito. E segue o baile. Porque depois preclui o direito do Flamengo de tentar recorrer a alguma instância para falar, não, mas ali eu não votei. Não, mas você já começou aqui a votar outro ponto. Então aquilo lá já precluiu. Você aceitou tacitamente. É isso que eles tentaram fazer conosco. Infelizmente. É muito triste. E depois nós tivemos, aí sim, eu imputo como uma falha na comunicação do Flamengo. Vocês são jornalistas, vocês sabem melhor que eu. Eu sou apenas um advogado. Se você tem a comunicação e você sabe do que está acontecendo, se você divulga antes o que está acontecendo, você tem como levar a sua verdade e a prova da verdade. O Flamengo simplesmente ajuizou a ação, ganhou a liminar, mas não divulgou. Quem foi que divulgou? O Palmeiras tido como coitadinho, o Santos, todo Atlético mundo. Mineiro, Vitória, acho que explodiu com Vitória, não foi? Quando o presidente do Vitória fez o vídeo falando. Sim, mas CEO eles... da Libra também, né? Sim, mas eles tiveram a narrativa deles como verdade absoluta. Enquanto se o Flamengo tivesse feito o que fez ontem no Conselho, isso não teria essa explosão, não teria essas notas todas. Aí sim eu imputo ao Flamengo Rodrigo, na comunicação.
Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.